Todos juntos para estudar um tema muito profundo, muito importante. Hoje é terminando setembro, dia 30 de 2022. Frio aqui em São Paulo, vamos iniciar um assunto mesmo caloroso espiritualmente. O perispírito. Vamos conhecer mais sobre o perispírito, aprofundar como fizemos nas últimas vezes que a gente esteve junto, vamos aprofundar agora sobre perispírito. Perispírito. Esse prefixo, peri, vem do grego e significa em volta de. Espírito é a nossa centelha. Oh, vou desligar meu telefone. Então, se a nossa centelha está, saiu, foi emanada, brilhando, e chega a... Não, sem forma, é um brilho, já falamos sobre a centelha. Precisa formar um corpo. Então, perispírito é aquilo que está em torno de, em volta de. Do grego peri, ali é esse prefixo. Muito bem, falando disto, é um processo de composição de palavra por aglutinação. Valeu muito a pena, porque resume bem tudo aquilo que esta parte espiritual é, em torno da centelha. Vamos então olhar mais de perto para o nosso carro da alma, nós, espíritos. O conceito que tem por aí, que a gente pega em livros e que o mundo espiritual deixa escapar devagarinho, é totalmente infantil e hoje a gente vai dar um passinho a mais para a gente entender que sim, falta muita coisa. Dá para perceber que estamos diante de um infinito de conhecimento de profunda complexidade, mas profunda. Por quê? É no perispírito e através do perispírito que nós vamos registrar tudo o que acontece nas nossas conquistas. E não é só conquista, também naquilo que a gente cai, levanta ao longo dos milhões de anos para a gente chegar onde estamos, como já conversamos. Então, não dá para falar tudo sobre o perispírito de alguém, porque ali, no perispírito de qualquer pessoa, de qualquer irmão nosso, daqui fora, de qualquer planeta, significa que nós vamos falar tudo aqui, a história inteira dele. Desde a emanação por onde andou, então saiu de Deus, fez toda a evolução, toda a caminhada, e um dia chegou, por exemplo, ou está para chegar, em retorno a Deus. Esses três fatores, essas três etapas, levam bilhões de anos desde o inicinho, então, e os mundos, e os intermundos, por onde? Por onde veio o histórico dele? Em que ambientes preferiu ficar? Da época que era animalzinho, gostava mais de água do que o ar. Que elementos usou? Em que países fez a sua estrada? Que recursos que ele usava para se superar? Não dá. Não dá para contar uma história de o perispírito vale para todos. De jeito nenhum. Então, entendendo isso, a gente passa para a próxima pergunta, que seria, mas que tanto fala do perispírito? Porque em todos os livros, ou o carro da alma, ou o corpo astral, enfim. O perispírito, já que a gente sabe que o espírito não tem forma, ele é a centelha, é o pedaço de Deus dentro de nós, é ele que representa o espírito que somos cada um. É o perispírito que é o nosso cartão de visita. Quando eu apareço, este é o meu estágio atual, meu brilho, enfim. Então, para saber desta importância, a gente tem que saber também que lá no Velho Testamento tem veja que desde o Velho Testamento, que é feito por escrito, profetizado,
por profetas que estudaram os grandes iniciados do passado. Vós sois deuses. Está lá no Velho Testamento, Jesus também falou. Então, nesse vós sois deuses, está aí que nós podemos conhecer um pouquinho mais de nós, pedacinhos de Deus, através de conhecer um pouquinho mais do perispírito. Etapa 1, saímos de Deus. Deus é a essência divina. Lá a gente vai, usando uma comparação bruta mesmo, lá a gente fazia parte daquele oceano infinito. Quando a gente sai, a gente já adensa um pouco e a partir daquele instante de ser emanado, já o segundo estágio, luz divina. Lá fomos nós, centelhas de luz divina, buscando, mergulhados na luz, ainda completamente essa parte de pensamento, zero. Não há ainda uma manifestação de inteligência, nada, como já falamos. E aí, então, esse salto que a gente dá, a gente fala que é o estado primário, é onde começa toda a matéria, a essência criadora. Então, a luz divina está em tudo. Se Deus emana espíritos e emana matéria, a luz divina está interpenetrada em tudo, tudo tem luz divina, e é a base de toda a movimentação que a gente vai fazer, inclusive a parte da matéria, mas isso vou deixar para outra ocasião. Então, espíritos e matéria, estamos saídos, recém-saídos da luz divina e vamos rumando para sermos criação, emanação, matéria. Então, por adensamento, condensando cada vez mais naqueles 9 estágios que estão na contracapa do Evangelho Eterno. Quem não tem, baixa no site gdpatriarcajacó.org.br ou escreva no site, a gente envia. Esses 9 estados da matéria, vamos passar também, porque cá estamos nós, por exemplo, sólido, líquido e gasoso em nós. A parte espiritual não, começa desde a luz divina e vai parar em substância, só para dar uma entradinha, uma estragadinha no processo. Então, nós vamos começar da emanação, a gente era a parte da essência, repetindo, mergulhamos na luz divina, a essência divina, luz divina é a parte criadora, é a essência criadora, que veio da mente divina. Então, a matéria vai, por adensamento, ficando cada vez mais condensado, e o perispírito também. E ele vai se formando, esta capa em volta da centelha. Vai se formando por adensamento, para quê? Para ser um agente de ligação com o mundo físico, porque a centelha não tem boca, não tem olho. Eu preciso me movimentar, me expressar, andar, então os primeiros passos estão sendo dados, e aí tudo em gamas de energia, tudo fatiazinha cada vez mais sublime, vai ficando mais condensada, depois vai ficando um pouco mais grosseira, aí chega na matéria fluida, etérica, e aí vai passando para a parte já do perispírito, mas a parte mais sutil, já do perispírito, já saímos da parte grosseira do espírito, pula para mais sutil do perispírito, e aí os elementos mais grosseiros cada vez mais, que aliás, nesse ponto, do perispírito ter elementos mais grosseiros, em sessões de trabalho, de materialização, esta parte que vai se materializar por condensação, através de mediunidade, para que a gente possa até ver quem é que está ali, ou alguma coisa que queiram materializar que está no mundo espiritual. Uma fruta, uma flor, é muito comum. Muito bem.
Durante essa encarnação que a gente está atravessando, nós estamos usando todos os elementos, sólido, líquido, gasoso, bebemos água, enfim. Isso vai ajudando a parte do nosso corpo material, corpo somático, tem muitas palavras para descrever o, o, o uso do corpo mesmo que temos agora. Essa, esse tantinho que eu expliquei agora é a caminhada de um homem completo. É a estrada toda bem resumidona, eu acho que deu para entender. Nós agora vamos passar para os detalhes maiores. Porque o primeiro detalhe que a gente tem que dar nome é coroa. A primeira coroa de luz divina, que é feita de energias e de adensando, ela vai ficando cada vez, a luz vai ficando cada vez mais adensada, e então as centelhas vão aprimorando esta coroa, energia muito forte, coroa de luz divina, uma energia que vai formar outras coroas e até que nesse processo a gente consiga atingir um ponto de poder conseguir morar num corpinho de bactéria, por exemplo, um corpinho bem simplinho, animal primário mesmo, porque eu tenho só uma coroa. Então, antes disso, antes de fazer esse passo de habitar um corpo simples ou comandar um corpo, aí a centelha vai organizar, nós espíritos, né? A centelha vai organizando, não está pensando, é tudo inconsciente total, mas é um ímpeto, é uma força, é Deus puxando, venha, venha, venha para mim. Até nesse desenvolvimento a gente pode se abrir cada vez mais até chegarmos no estágio que estamos agora. Então, nesse caminhar, a coroa, que fica bem claro, nunca mais vai nos abandonar, porque é a coroa que temos comandando a pineal dentro do nosso cérebro, é a coroa principal, é a que envolveu, é a sede do espírito. Nunca mais abandona a centelha e ela vai fazendo o serviço de servir de agente de ligação entre o espírito que não tem corpo, para ir comandando a formação de outras coroas, de outras energias, porque nós vamos ter outros corpos cada vez com mais órgãos, enfim. Então, para esses novos órgãos, esses novos corpos com mais membros, órgãos, partes e sentidos, isso tudo nessa escalada biológica, a gente vai formando as demais coroas, que no total, no ser humano são 7, e que a gente chama de plexo quando a pessoa está encarnada, e chakras, presos a órgãos, comandando órgãos, quando em espíritos. Então, essas partes que vão atuar nos corpos que a gente vai ter, elas são, elas vão ganhando em brilho, porque vai ganhando também maior controle, maior diversidade de órgãos, que a gente vai abrindo o leque para comandar, e então nesse atingir mais e mais controle, é de um esplendor eletromagnético que também é outra coisa que não dá para explicar, e um dia nós vamos entender muito bem por professores especializados os detalhes do crescer em número a quantidade de coroas. Então, nós, ao mesmo tempo que vamos comandar mais partes de corpos mais complexos, a nossa mente também sai do automatismo, era tudo automático, e inconscientes totalmente,
E aí vamos entrando em instintos e começamos a ter uns lapsos bem desencontrados de inteligência, até que chega uma coisa que a gente pode dizer que é um embrião da razão. Vou raciocinar, estou começando a raciocinar e por aí vai. Então vocês vejam, essas coroas não falham na sua função, elas vão sempre grudados no espírito, a centelha comandando e o perispírito obedecendo e marcando por onde anda. Então, tudo isso fica muito entrosado, muito interpenetrado, formam uma união. Vamos ver que partes. A união da parte espiritual, do espírito. 2, toda a parte do perispírito que está evoluindo. E 3, ganhando mais complexidade na parte material. Tudo interpenetrado. Vão contar uma história só, estas 3 partes que a gente vai usar para evoluir. Por isso que é importante. Então, luz divina, energia, fomos a parte etérica, para na sequência chegar etérica condensando, chegamos na parte substância, é o nome dessa etapa. Substância já podemos dizer, é da substância que é formado o nosso perispírito. Então, em termos de condensação na parte espiritual, perispírito já é pronto, éter cósmico. A condensado vem, então, a substância e toda essa sequência que eu comentei com vocês. Esta parte substância é o que os antigos iniciados chamavam de ectoplasma, ou elemento ódico, metérgico, tem esse nome em algum livro que a gente possa ler, porque além de ser esse contexto, essa textura, é forrada de carga energética, muito forte. Nós somos verdadeiras baterias. Então, pronto, eu já tenho esse corpo, então eu já estou pronto, eu já cheguei ali, então eu estou pronta de habitar em corpos animais, mas isso passou bilhões de anos vividos, tá? E outra, na parte astral do planeta ainda não completei, porque certas movimentações são feitas primeiro na parte astral, nem que seja perto da crosta, que a gente vá abaixando, como se fosse um processo de involução, só que não é, a gente não está voltando para trás, mas a gente está tornando cada vez mais condensado, a gente está ficando pronto para poder ir morar num corpo, yes, agora sim, num corpo de uma bactéria na água, depois alguma coisinha mais complexa, um protozoário num pântano, e por aí vai, toda aquela sequência da biologia, dos que são vermes, os que são anfíbios para poder sair da água, aí vem os répteis e por aí seguem as sequências. Muito bem. Os corpos cada vez mais complexos, os corações com mais câmeras para separar sangue arterial do venoso. Então, tudo isso vai ficando órgãos. O órgão mais delicado, mas o trabalho é muito mais funcional, mais complexo. Então, também foram evoluindo essa parte dos chakras e plexos, tá certo? Agora, uma coisa a gente tem que ter em mente, porque o que evoluiu também é a capacidade de mudarmos de valores, a coragem de deixar para trás e evoluir, o desapego. Porque se um animal ficar apegado na água, ele não voa. Tudo isto para nós vale a mesma coisa. Eu vou ganhando novos conhecimentos, eu vou transmutando os meus valores, crescendo espiritualmente, os primeiros passinhos, né? E movimentando tudo em minha volta.
tudo em minha volta para o melhor, no sentido do progresso, desde essa época. Então, o corpo tem que passar, não podemos esquecer que tudo que temos nesta parte de corpos é transitória. Outra vez falo em desapego, porque a gente tem que encarnar lembrando que a passagem de retorno já está comprada, só falta carimbar a data. Então, cuidar do corpo para que tudo seja da melhor maneira possível, mas somos peregrinos e, portanto, nossos corpos materiais vão ficar descaidinhos, já não, com a minha idade, já não posso sair correndo, por exemplo, não tenho mais a destreza que tem uma criança. Agora, as energias vão agindo, a parte mental, a parte, o corpo astral e a encarnada, as energias estão agindo sobre todo o físico. Só aquela vitalidade vai descaindo e estamos nos aprontando para retornar. Quem o corpo material fica, o perispírito volta. Ele se transforma variando, conforme o meio por onde ele passou, e também produzi produzindo o bem e o mal. Onde anda, bem ou mal entendido, o nosso livre-arbítrio. O que produzimos na hora do desencarne? Porque o perispírito volta para o mundo espiritual, é o carro da alma. Lugar de espírito é no mundo espiritual. E o que produzimos nessa passeada? Pensar, já foi um tema, é comandar forças muito potentes. Usar o pensamento. Potente ao ponto da gente produzir o céu e o inferno para o próprio perispírito. Vai vendo o quanto a gente pode piorar a nossa situação ou melhorar. Pensa, se a primeira ação de Deus ao nos emanar foi a mente criadora, lançar nós, centelhas, rumo ao retorno a Ele, nós que somos filhos dele, respondam esta pergunta. Não seria o nosso pensamento exatamente a alavanca que pode nos elevar no supremo caminho de retorno? Na função construtora também? Pensar. Porque pensando e respeitando, conhecendo, respeitando a grandiosa lei de harmonia universal, a gente, seguindo a receita de a cada um segundo suas obras, pode apressar muito a história, você concorda? Enfim. Então, lá vamos nós, desde a coroa da luz divina, a história veio até aqui e deu já para perceber que a, a diferenciação entre um e outro é total. Porque cada um, desde o comecinho, de indivíduo para indivíduo, desde o desabrochamento realizado do primeiro instantezinho, não pode ser igual, porque muitos são os meios, muitos são os locais, planetas, enfim, e a mutação da coroa é muito rápida, e se acontece, o espírito sabendo ou não, uma coisinha que mude no ambiente externo, já o espírito reage, e o outro que não teve esse fato, por exemplo, reage diferente. Não há dois com a mesma história, não há. Então, isso vai acontecendo, as coroas vão mudando e se manifestando cada vez mais em brilho, aumentando o brilho, porque a coroa vai ficando cada vez a primeira coroa de luz divina. Conforme vai pensando mais, evoluindo na mente, começa a brilhar cada vez mais. Esse brilho é cópia do brilho infinito do Pai.
Pai divino, Deus, o princípio. Bom, bom, bom. O corpo astral é sutil, perfeito, mas é mais perfeito que o corpo terrestre. Porque o corpo terrestre nasceu para ficar caidinho, envelhecer. Ele é uma ferramenta. Ele não é imortal como a centelha é. O corpo astral é sutilzinho, mas ele está sempre em atividade no retorno a Deus até voltar a ser luz de novo. Então, no perispírito, perceba, raciocina comigo. Não tem nada fixo. Cada vez que a gente encarna, desencarna ou tem uma experiência de hoje para amanhã, tudo foi uma transição. Então, tudo é transitivo, nada é permanente, e nos chakras e nos plexos também a movimentação é contínua, porque alguns se manifestam na visão espiritual, na voz, como a gente coloca fora, enfim, não tem nada fixo. Então, a profundidade disto tudo, somado, sabendo que não há dois iguais, como dizer que alguém conhece tudo sobre perispírito? Concordam que não dá. Muito bem. Então, vamos lá, entendendo que o perispírito, já deu para perceber, ele transcende, ele passa além do nascer e do desencarnar, porque ele está ligado ao espírito. Então, é como a gente põe roupa, tira a roupa, esquentou, põe malha, tira a malha quando... Então, assim corpos virão, mas o perispírito é um só, é ligado na parte fundamental, e o perispírito é a exposição daquilo que o espírito já adquiriu. Então, quando a gente nasce, encarna, a gente traz o lastro das minhas, das suas experiências passadas. Quando eu encarnei eu e tudo que eu fui lá para trás. Na hora que eu desencarno, aí é que está, o perispírito transporta de volta para o mundo espiritual tudo o que eu fiz. De novo, de bem ou de mal. Todas as experiências, os defeitos, enfim. Importa ter em mente que ninguém vai entrar no grau crístico sem elevar o perispírito. Ah, isso não, tá bom assim. Não. O tempo inteiro Deus nos absorve, chamando de volta. E voltar ao estágio de luz divina, já falei várias vezes, tudo depende da pressa de cada um. Nós vamos penetrar cada vez mais de retorno a esse reino, ao reino que vai nos levar à ubiquidade. Se a luz divina, é um raciocínio simples, se a luz divina, que é a condensação da essência divina que está em tudo, e se eu estou voltando a ser em brilho a própria luz divina, eu adquiro a capacidade de saber de tudo em minha volta. É um estado de consciência difícil de captar. E tanto é assim que na Bíblia está, só sabe quando lá chegar. No Apocalipse está escrito: vocês atingirão um brilho que só quem chega lá poderá explicar. Não sabe explicar, não dá para explicar quem está mais atrasado. Então, por Deus, o perispírito é o carro da alma. Então, se eu quero entrar num reino que tem mais luz, o que eu devo fazer é iluminar o meu carro da alma, tornar ele completamente glorificado. Muito mais do que isso, temos que entender que o espírito deve atingir os reinos de luz. Deve, vai. E a unidade total na sequência. No entanto, veja, eu falei em bilhões, pode ser trilhões,
de anos medidos aqui da Terra, e não tem saltos. É lenta, mas também não tem salto, mas não é proibido correr. Sempre nosso grande irmão Oswaldo Polidoro falava isso muito. Tudo bem que não tem salto, mas quem falou que é proibido correr? Pessoal, capricha. Era o recado que ele sempre dava. Então, receitinha, já sempre repetido. Não perder a oportunidade de acumular sabedoria e amor. Sabedoria desses fatos nos conduz a ficar mais espertos, não errar, no nosso processo de progresso. E amor é colocar em obra tudo aquilo que a gente espera que de Deus venha, então, se eu sou uma centelha dele, eu também vou dar. Vou tratar meus irmãos, vou tornar que meus irmãos sejam atendidos por mim, eu me considerando um delegado. Isto é ferramenta do espírito, é uma arma para sermos cada vez mais evoluídos, certo? E outra coisa, esse é armas do espírito, armas, ferramentas do espírito, o perispírito não, porque uma hora, lá para frente, nesse estágio de luz divina, ele perde a função de ser. Então, tudo que a gente faz com sabedoria e amor é para nós, centelhas, espíritos. Vamos então para a parte energética, e já falando do dia a dia, no meio do caminho. A gente sabe, pelo que temos na Bíblia, dos terapeutas, por exemplo, Jesus estudou com os essênios, nazireus eram muito aplicados a isso, eles usavam a medicina, começando estudando através da vidência, pelo espírito, observando o perispírito, o brilho dele, enfim, ele considerava, eles e muita gente hoje em dia, eu vou considerar esta mancha que vejo no corpo, escurecida, em cima de algum órgão, com o que está acontecendo no corpo, e esta conversa vai ser muito íntima, perispírito e corpo, na medicina do futuro. Então, esta estrada de estudar esses reflexos, os guias médicos, os videntes de sessão aplicam muito. Eles podem ver até por clarividência, sair do corpo e ver melhor o trabalho dos espíritos nas sessões, eles fazem operações, eles injetam ectoplasma, injetam a parte química, as essências dos vegetais nos perispíritos. Porque mesmo, vou repetir, acertando a situação do perispírito, passo também a começar a equilibrar os corpos. Mas eles tratam dos dois lados. E também retiram os espíritos que, por ignorância, estão desejando o mal, com maus funcionamentos mentais, porque também colaboram para que certos órgãos fiquem doentes. No próximo corpo, aparecerá em nós, perispíritos, somos os carimbos do próximo corpo. Quando a gente desencarnar, nós somos a forma, o padrão da forma humana que teremos. Se viermos daqui para lá com defeitos de caráter, defeitos morais, vícios, esse corpo que a gente vai levar para o mundo espiritual, na hora de retornar, vai ter o encaixe em defeitos em órgãos, e pode ser em defeitos formais mesmo, não só de órgãos doentes, mas enfim. O corpo terrestre é muito semelhante com o corpo do perispírito. Começa a ter a mesma forma. Mas vamos lembrar uma coisinha. O perispírito não tem
quando estamos desencarnados, ele não tem órgãos que no mundo espiritual cada vez mais elevados não tem mais. Já falamos aqui que a partir de certos céus da evolução, não é mais necessário comer. Portanto, se eu não preciso assimilar comida, quantos órgãos eu não preciso mais? Lá. E quando eu vou ganhar um corpo, novamente em outra encarnação, esses órgãos que eu usava e deixei de usar, eu não tenho lá do outro lado, eles retomam presença por aqui. A mesma coisa a formação de novos seres, essa parte de perpetuação da vida, lá não tem, e aqui é necessário. Então, temos isso também como diferenciação do perispírito e do corpo. Continuando. Lesões que eu estava comentando de vícios, para nós encarnados, elas podem estar completamente encobertas. Então, a gente olhando um para o outro não percebe. E é de propósito, é por Deus, sabe? Porque a encarnação tem que ser uma graça, um presente. Eu trago, cada um, qualquer um de nós pode trazer um defeito de vidas passadas num órgão X. Mas eu mereci. Eu fui indo tão bem, eu coloquei minha bondade em prática. Aquilo que eu ia ter como doença deixa ah, de ter razão, porque não precisa aquela lesão se expor, porque já está paga antes de surgir. Porém, se ela acabou de lesão aparecer, cumpre a parte médica tentar, na carne, consertar. É função nossa. Ah, não, eu não vou tratar desse dente que está doendo, o nervo está inflamado, mas é karma meu. É nada, você comeu doce demais, não escovou o dente. Sabe, tem que ver. E se for karma, tem que tentar arrumar, consertar. Dor não é glória para ninguém. A dor não deixa de ser um alarme, uma situação indicando emergência, está na hora de arrumar aquilo, tá bom? Então, as lesões nos astrais, na parte astral inferior, as lesões que a gente tem de vidas passadas, de novo, por lesão moral, contra, né, agimos contra a moral, é uma lesão contra a moral, tudo isso vai lesionar atitudes contra os 10 mandamentos, assassinei, enforcando a pessoa nasce com problema. Não estou dizendo que é todo que tem problema de garganta, não, mas assim, nesse sentido, a gente tem aqui, pode ser que não apareça, mas no mundo espiritual, se a gente desce para planos inferiores, não tem como esconder. Então, tem lesões de defeitos da face, defeito do corpo, que são uma tragédia mesmo. Tragédia particular daquele espírito e que nos mostra o quanto tudo que é padrão divino foi achincalhado, foi enfrentado, sabe? É olhar num corpo desse e saber que ali houve algum entrave contra tudo que Deus enviou. Mas tudo isso nos leva a caminhar mais adiante e mais adiante para sairmos deste mundo de formas. Tem livros aí que contam que, sim, eu vi que era tal pessoa, sim, na vidência eu vi que era, mas não tinha corpo, a pessoa tenta explicar como está, não, não tem, porque é tudo já só espírito puro, muito brilhante. Então, nessa perda de formas corporais, a gente vai caminhando para a esfera de espírito puro. Brilha, é ali naquele céu que a gente vai ter. Não temos mais necessidade de molde de perispírito para corpos, porque não, conforme vamos subindo, as necessidades de encarnar também vão indo embora. Eu não preciso mais pagar,
Já estou aprendendo cada vez mais, então eu vou deixando para trás a necessidade de encarnação e posso me sublimar, e este processo de sublimação é de um infinito de recursos que tem no mundo espiritual superior, que aqui a gente nem imagina. Não faz ideia de como seria esse processo. É inimaginável quando a gente entrar nas esferas do espírito puro. De novo, só saberá quem lá chegou. E próprio perispírito, que é o tema de hoje, Oswaldo Cruz falou num dos livros dele, o doutor Oswaldo Cruz, que hoje é o comandante de todas as legiões médicas do planeta. Ele fala, um dia o perispírito vai ser objeto de amplos estudos, porque né, conhecendo mais sobre o perispírito já desde a escola, vamos apressar muito o nosso progresso, né? Então, por exemplo, um remédio que eu for tomar vai agir na parte eletromagnética que ele tenha, vai agir no nosso corpo ou no perispírito de alguém, a parte eletromagnética. A parte do perispírito, se o remédio tem substância só, vai agir no nosso. A cada parte vai agir na parte lesionada, é diferenciadamente distribuída. Porém, vamos pensar por diferenciações. O suicida costuma sentir quando ele saiu da carne, com o corpo completamente cheio de vida e de repente a vida se esvai, ele sente a aflição das células, tentando ainda buscar um pouco mais de vida. Os viciados sentem aquela tremenda necessidade, aquela inquietação dos desejos que ele não tem mais. Vai olhando os desequilíbrios que a gente faz com a maior facilidade aqui e lá sofre tanto quando vai para lá. Queda moral. Qualquer queda moral que foi usado um determinado órgão vai providenciar para o perispírito uma lesão naquele órgão. Reflete numa desarmonia do veículo carnal como um todo na próxima encarnação. É sofrimento mesmo. Então, a dor é, como é que eu posso falar? É uma situação que chama cada consciência do cuida disto. Aqui tem alguma coisa que precisa da tua atenção, para cada um de nós. Então, a gente chama um socorro externo, é necessário, não estou dando conta de mim, estou passando por esse processo, e uma ajuda externa vem pela medicina, da parte espiritual, da parte material, para aliviar ou curar mesmo. Mas conhecendo, sabendo que muitas dores são espirituais e conhecendo espiritualidade, é muito diferente, né? Passes magnéticos, quando a gente recebe de alguém que tem este dom, acaba levantando a parte espiritual da pessoa também. Soergue um espírito que estava definhando de tristeza, enfim. A vontade dele passa a ser novamente vitalizada e magnetiza o corpo, as células correspondem. Elas começam a mostrar, quero me reequilibrar. E assim o espírito inteligente sabe perfeitamente que vai precisar divinizar o perispírito, essa é a lição número 1, e para isso vai ingressar, com isto vai ingressar nos reinos mais divinizados e atingir o reino de espírito e verdade como Deus o é. Um dia nós não vamos precisar mais do perispírito, volto a falar, porque nós vamos pairar acima de qualquer veículo exterior. Desde os mandamentos, ele já colocou, Deus coloca para nós, não busca nada exterior. Eu estou no teu íntimo.
Então, centelhas também não deixa de ter no perispírito uma parte exterior. E por muito progresso e consciência, o perispírito virará tão eterizado e tão sutil que a centelha volta a brilhar. Mas nós temos que ajudar, né? E muito ajuda que a mente haja dentro de um padrão moral elevado. Aí é uma maravilha. A falha de ordem moral, ela começa na responsabilidade que não foi levada em conta. Ela acaba manchando o perispírito, os videntes podem ver, manchas. Deixa aqueles chakras, aquelas coroas todas comprimidas, deprimidas, acanhadas no seu brilho. Afeta também todos aqueles elementos que são mais eterizados, os órgãos, e aí acaba atingindo o corpo físico com certeza. Então, quem vai desabrochando mais, cada vez mais responsável, vai participando cada vez mais em trabalhos mais elevados, junto aos outros que também caminham para a unidade divina. Mas, para o encarnado, é difícil. Por quê? O problema é difícil porque, estando na matéria, a gente tem que resolver os problemas da matéria. Matéria chama para matéria e a gente não consegue se elevar em vibração e pensar divinamente. Tem que organizar. E também, como desencarnado, o corpo astral dificulta, porque se a gente saiu brutalizado de alguma encarnação, onde a gente teve muito ódio, participou de brigas e tudo mais, chega lá igualzinho, a gente já falou isso. Então também tem o seu lado de, eu chego lá e eu vou ver as glórias, não vai. Precisa estar pelas atitudes já antevendo tudo de bom. A gente é pela mente guiado. Então, nós vamos comentar sobre o que o vidente vê. O vidente fala, estou vendo um espírito, não, só se for uma chispa que não tem forma, porque a gente arredonda a descrição de um espírito, quando na verdade o que está sendo visto é o perispírito, é a forma exterior do espírito. Então pode ver a chispa brilhante da centelha e pode ver também o laço fluídico que prende, nossa, muito forte, a centelha ao corpo espiritual. Exatamente como o corpo espiritual está ligado ao corpo material, que a gente sabe que tem um cordão umbilical extensível ao infinito que nos une aos nossos corpos. Então, tem outro laço? Sim, tem outro laço, do espírito ao perispírito. Então, o vidente pode estar vendo por vidência mesmo, ou pode estar sonhando, recebendo alguma mensagem por ter saído consciente fora do corpo, também pode ser, mas o que está vendo é um corpo astral, e não é a centelha, volto a falar, né, vai ver o corpo astral, e se conseguir enxergar com bastante acuidade, vai ver tudo que está lá no corpo astral. O que tem de lá? Toda a história daquele espírito. Então, dá para ver o grau de evolução pelo brilho, pelo histórico, pelas manchas que tem ou não tem, e dá, inclusive, nossa, isso eu presenciei muita gente comentando, só pelas cores da aura e a dissimetria ou simétrico, dá para ver até o estado da alma. A pessoa muito triste tem manchas escuras aqui em torno do coração. Não quer dizer que está doente nem nada, triste. É uma desarmonia, Deus não quer ninguém assim. Tem que repensar, ver o motivo, enfim. Então, quando a gente desencarna, a nossa personalidade teve a sua fase de aprendizado na Terra e depois que a gente chega na parte espiritual, continua, porque o que deu certo a gente aprende, o que deu errado a gente se arrepende. E o perispírito na parte física
volta para lá com a carinha que a gente tem. A raça, os traços do corpo, o cabelo, tudo isso a gente leva de volta para o mundo espiritual. A gente desencarna, sim, tem aquele processo já comentado em outra ocasião, que, puxa vida, desencarnei com 102 anos, foi toda enrugada e tal. É, mas é muito rápido o retorno a um estágio de em torno de 33, 35 anos, onde o corpo se apresenta jovem e com um ar da sabedoria adquirida, enfim, tudo isto se processa havendo uma maior abertura espiritual. Então, olha só, já que eu levo, de volta, eu tenho que saber também, na hora de falar de uma vidência, que a centelha pode ser um criminoso, tá, mas horroroso. Ele está lá embaixo e vai sofrer muito tempo lá embaixo, mas um vidente vai ver que lá dentro ele tem a parte que nunca se entreva. A centelha divina vai estar lá dentro brilhando, pulsando. Volta, se arrepende, volta para mim. Não tem a centelha, o espírito não se entreva. O corpo espiritual fica um coscorão, todo deformado. Ok, está pagando o que fez, mas a individualidade espiritual, que saiu de Deus límpida, isto não é atingida porque é Deus. Nós somos deuses. A construção da personalidade é que chega a ter vícios, é terrível, fica lenta, fica horripilante mesmo saber que lá vai de novo o mesmo vício e volta, vai e vem. Mas é o caminhar para o retorno a Deus, enfim. Nesse estágio médio da humanidade, não é possível sondar as profundezas de todas as marcas, porque já chegamos num desenvolvimento que só mesmo um espírito de muita evolução, espírito de, de tamanho elevado de evolução e desencarnado, que é para não ter a injunção do cérebro material, é que vai poder falar do espírito e do perispírito de alguém. Sondar, porque por dons dá para saber, sim, o encarnado pode falar, alguém que tenha uma evidência mais profunda das coroas energéticas, sim, é verdade. Mas falar da profundidade de cada deformidade, qual foi a causa, enfim, isto não, a coroa divina e o brilho divino vai aparecer e as marcas as dissimetrias, né, a aura de uma forma desse lado não, sugadas, enfim. Isso tudo é marca kármica que vai definir os espíritos e falar com precisão. Muito cuidado. Então, como a gente já viu que varia muito a forma exterior de cada perispírito, essas características de que a gente retorna com os nossos defeitos, vamos parar para pensar. Como será que apareceu Gabriel? Gabriel apareceu para a Grande Mãe, um espírito deste tamanho que está acima do nível de galáxia. Olha o brilho, olha a forma. E ele se apresenta quando ele estiver à vontade. Se ele quiser conversar conosco mais próximo de nós, ele vai ter que fazer para ele uma diminuição, chega a ser dolorosa, eles comentam. Moisés e Elias, dois, perispírito, o mesmo espírito em duas vidas, porque é o mesmo João Batista. Ele aparece Moisés representando a lei e Elias representando a parte espiritual dos dons. Elias trabalhou os dons maravilhosamente. Como apareceria esses todos? Ou, por exemplo, Jesus.
foi crucificado, passou por aquele sofrimento atroz, mas chega no mundo espiritual, reposa um pouquinho para tirar aquele horror por onde ele caminhou, essa estrada horrível. E quem é? Como se apresenta o perispírito dele? Então, importa saber que nós vamos aparecer. Um dia ele não falava? Tudo que eu faço, vós fareis. Nós, espíritos, voltando para Deus, vamos mergulhar na luz divina de novo, sim. A luz divina que eles trazem, já aberta e desabrochada. O perispírito dos Cristos, o corpo astral deles é muito. Eles já ultrapassaram a reencarnação obrigatória. Eles reencarnam se quiserem, por amor a nós, para dar uma puxada, aquelas grandiosas subidas de nível hierárquico que o planeta tem. Então, eles vêm para isso. Agora, quem quiser conhecer de fato um espírito, tem que olhar para o perispírito, porque lá é que moram os registros do bem e do mal. Então, tratar do corpo físico é problema dos encarnados. Tratar do carro da alma, cuidar, pensar, é dos dois, encarnados e desencarnados. Ou seja, quem esteja aqui nos ouvindo também é teu problema, se você estiver no mundo espiritual. Porque temos que abrir amor, verdade, virtude. Isso é acima de palpite humano, colocar em prática amor, verdade, virtudes. Serve para todo mundo. Está acima de opinião de encarnados ou desencarnados. Isso, por Deus, é o caminho de retorno. Praticou atos criminosos, contrários aos mandamentos. Está trabalhando contra si, vai marcando. Então, não tem caminhada para frente se o caminho a gente já sabe que é para frente, fora da ordem moral divina. Não tem como. E então, já que a gente sabe que é assim, melhor ser prudente, pensar. A gente já sabe, lendo cada vez mais profundamente o Apocalipse, que tempos novos vêm vindo. Novos horizontes no planeta, novos horizontes no planeta, é a nossa casa cósmica, nos habitantes da casa cósmica. Então, o comportamento individual está sendo cobrado. Nós temos que ter a noção de que nosso comportamento individual compete a nós. É individual. E se a gente quer habitar faixas inferiores, habitar corpos com aparência assim animal ainda, ninguém foi feito para ficar para trás. Ninguém foi feito para ter um perispírito que não brilha. Nós temos que divinizar, então, todos fomos feitos para ser luz e glória. Sabedores disso, nós temos que ir marchando e tentando conhecer cada vez mais sobre o oitavo céu, que é o saído da Terra, dentro do cosmos, rumando para o infinito, para a luz total divina, é a nossa frente, está à nossa frente, é o chamado céu dos Cristos. Focar, fazer a vida, não vou fazer isto, se eu estivesse destinada para um céu de mais brilho, eu chegaria lá envergonhada, não vou fazer, não vou. E também vai levar tempo, não é de hoje para amanhã, então nada de desanimar. Bora lá ser feliz. Então, a centelha vai mudar. O planeta, por exemplo, a partir do oitavo céu, é um brilho só, marchando é a zona de luz divina total, beleza. Então, nós, espíritos, também vamos ter uma só cor, uma só forma. Que cor? Luz divina. Qual é a forma? A forma de um sol, que bota o nosso sol material no chinelo. É um sol que os videntes descrevem que a luz não fustiga os olhos. Teremos nós este formato exterior.
certo? Onde nós vamos morar? Céu crístico. Isto é o trabalho final dos perispíritos. Tudo isto é caminhando para o fim. Essa coroa que iniciou uma única, e as outras 6 coroas maiores que têm secundários, mas as 6 próximas, que somam 7, e tudo mais que compõe o perispírito que a gente adensou, tudo isso começou de dentro para fora. Agora é de fora para dentro, que a gente tem que ir diminuindo a quantidade de coroas, porque elas vão brilhando e mesclando uma na outra, formando uma só de volta. O número de diferenciações de perispírito também vai ser quase que inconcebível, porque se a gente está voltando a ser brilho, não enxerga mais. Todo mundo volta a ser Deus em Deus. Então, o perispírito, para que eu vou precisar deste corpo denso, se eu posso ser mais livre? Não preciso mais reencarnar. Eu já voltei à unidade divina. Então, cá entre nós, o vós sois deuses. Está explicado? Está dando para entender como é real? Tudo bem que ficou longe lá para trás, o início e o fim, mas está entendido, somos sim deuses. E mais, Jesus falou, Deus é espírito e verdade, e assim quer que seus filhos venham a ser. É o recadinho de Jesus. Essa caminhada de autodivinização não vem de fora, não vem. O perispírito a gente tem que ir mesmo deixando cada vez mais limpo, mais brilhante, nós. É lento, lentíssimo, não é só lento, é lentíssimo. Reintegrar a Deus não é brincadeira, é uma coisa que fica latente, eu quero mais, eu quero mais. O perispírito não é como o físico, não, vamos recordar que o físico é peregrino, ele vem, vai, e o perispírito é um só, o nosso corpo, então nós temos que ir expondo cada vez mais brilho através das atitudes. Essa volta agora, lembra que no começo da conversa a gente fala, explica que não tínhamos consciência, era inconsciente, agindo por instinto, isso quando já progrediu. Agora não, agora é consciente, a volta é consciente, eu quero o melhor para mim. Então, a volta é plena, consciente de cada indivíduo, o palpite de fora não deve atuar. Aliás, ninguém age para cristificar outros. Quer se tornar um Cristo? Ajude outros serem. Trabalhe no coletivo. Veja com que possa fazer que outros se tornem cada vez mais bonitos, mais amplos, de aura, mais consciência perfeita das coisas de Deus, enfim. Os mais unos transformaram seus corpos em luz divina, a luz divina penetra em tudo, eles também, por resposta, estão também penetrando em tudo, caminhando para a ubiquidade, e se um dia for da programação ou da vontade deles, como muitos virão, agora no pós-dilúvio, essas guerras todas que ainda vão estourar, no porvir, muitos virão, já estão vindo, que é agora o que precisa ser feito, é avançar dentro da lei dos condicionamentos, tem que fazer um trabalho de condicionar o perispírito para morar nesta parte sólida e usar de certas faculdades mediúnicas que vão ajudar a matéria de superar aquilo que restringe. Então, eu lá, estou dando exemplo, eu lá do outro lado, volito, agora, caro colega, encarnando vai ter que voltar a andar só. Essas coisas que são restrição.
por mediunidade, por vidência, muita coisa vai ser auxiliar nesse processo de diminuição, de adaptação nos perispíritos. Arranjar que a matéria se condense de novo. Então, caminhando para o final, eu vou ler um trecho da obra. Tudo isto está dentro da obra de Oswaldo Polidoro e Oswaldo Cruz, esses nossos grandiosos irmãos. Este que deixou para nós, Oswaldo Polidoro, toda a matéria restaurada, toda a matéria que eu digo assim, a teoria, a doutrina, o conhecimento restaurado. Ele diz assim: devemos procurar o melhor para o nosso perispírito, porque ele será sempre o nosso verdadeiro corpo. Sim, o perispírito é quase que infinitamente complexo, nos conceitos de espírito, perispírito e corpos, e, sobre isso, no Evangelho Eterno e orações prodigiosas, para este momento do planeta, há explicações suficientes sobre as realidades profundamente significativas do nosso carro da alma. Há explicações sobre as realidades que temos que enfrentar e o que precisamos entender para mudarmos os caminhos, sempre na direção de tornar o nosso carro da alma uma só coroa de retorno, constituída de luz divina. Então, este é o grandioso conselho que fica por hoje. Espero que melhor entendido. E termino nesta frase: o Espírito virá a ser Deus em Deus, partícula de Deus tornada una vibracionalmente, una em Deus, retorno, sendo então o perispírito pura luz divina. Boa caminhada para nós.